Lá vem ele, o pessoal pisa o Cris, ele chama Manuel. Ele quer saber, ele quer conhecer, o Cris já quer ficar frente com você. Boa tarde, senhoras e senhores. Está começando mais um De Frente com o Cris. Que isso? Jornal 8. Terra Nostra. Está começando mais um De Frente com o Cris. Aquele espaço que ninguém se escapa de uma boa conversa, das perguntas que todo mundo quer fazer, mas nem sempre tem uma coragem. E claro, das polêmicas que só a gente traz aqui. Hoje o nosso convidado promete abrir o coração e se emocionar e quem sabe até se complicar um pouquinho, digamos assim. Então se prepare, porque ele dá o que falar. Se apresente, João Marinho. Oi, boa tarde, tudo bem com vocês? Sou eu, João Marinho, como vocês conhecem, né? E estou aqui para ser verdadeiro, sem filtro e fora do personagem, né? Como vocês estão acostumados a ver no grupo ou em outras interações, em outras redes sociais. Mas pra quebrar o gelo, diga um pouco pra gente como foi seu dia hoje. Você tá bem, tá tranquilo? Eu quase morri ontem vomitando, mas enfim, eu tô um pouco gripado, não sei se deu pra perceber a voz meio... Enfim, mas tô aqui, né? Fui trabalhar, cheguei em casa e agora é isso, só descansar. Enfim, gente, bom, o João Marinho, você tá assim, né, nesse mundinho desde antes da pandemia, né, algumas pessoas já lhe conhecem, então conte um pouco pra gente como começou essa sua carreira, como você começou a ser conhecido. Eu também lembro que você tinha um canal, né, o TV NHD, conta mais um pouco pra gente, tá? Tá bom. Olha, eu não era muito conhecido quando eu entrei nos grupos, né? Então, eu sempre fui aquela pessoa que gosta de conhecer as pessoas pra, enfim, criar laços e afins. Aquela novela? Não, ela não. Mas, enfim, eu fiz amizade, né, com várias pessoas nesse período. Entrei em grupos como o Universo Noveleiro, foi meu primeiro grupo, assim, de novela, junto com o TVE, na época. E eu conheci pessoas incríveis que estão comigo até hoje. Outras pessoas acabaram ficando para trás, mas é isso, né? Quem? E segue. Quem ficou pra trás? Várias pessoas. Teve muita gente do Universo Noveleiro que eu nunca mais falei. Aquele tal de Andrei lá, que eu esqueci o nome dele. Acho que é esse mesmo, Andrei. Tem aquele outro lá que eu me esqueci agora. Eu me esqueci, real, mas também teve aquele Natan. Do TVE, teve outras pessoas também que eu nunca mais falei. Tem um Vitor lá, enfim. Mas quando eu comecei a entrar nos grupos de novelas, muita gente gostou, porque na época tava passando, acho que a Avenida Brasil, e eu sempre postava os resumos, né, do que ia acontecer na reprise. E foi um ano muito bom pra mim, 2019. Um ano incrível, maravilhoso. Eu assistia todas as novelas da Globo, menos Órfãos da Terra. Então... eu adorava. Mas... Tu adorava ou não adorava? Porque tu falou que tu não viu. Hã? Tu adorava ou não adorava? Porque tu falou que tu não viu, que tu não viu ela. Menos Órfãos da Terra. Mas as outras eu assisti. Até por amor eu peguei a reprise. Mas... é isso, né? Foi um ano marcante pra mim, porque também foi meu último ano antes de ir pro ensino médio. Entendi. Mas aí, acho que quer saber mais sobre a sua carreira, né? O seu canal, Telenia, HD. Bom, o meu canal, que hoje tá parado, né? Eu cresci ele, na verdade, com o intuito, né, de exibir novelas e afins de início, né? Eu tava postando chamadas na época também, só que eu acabei desistindo. Aí, quando eu comecei a postar, eu tava em busca, né, de uma novela que nunca tinha sido postada no YouTube. Na época eu conheci o Douglas. Qual seria essa novela?
Doce Veneno. Eu Sim. conheci o Douglas nesse período aí, né, de 2019. E... Aí você fez a abertura pra ele. Não, eu vou chegar lá, calma. Eu conheci ele me apresentou a novela dele, contou a história e que já tinha capítulos gravados. Aí eu falei, boa, então vamos negociar aí, né? Que eu falava assim, como se fosse, sei lá, direito autoral, essas coisas. Eu falava assim, né? E ele falou, eu autorizo, né? Você postar e tudo mais, essas coisas. Aí ele me mandou o material, que no caso são os capítulos que ele já tinha editado. Se eu não me engano, Os arquivos brutos, né? Brutos entre aspas, porque ele já tinha feito uma edição, então eu reeditei por cima. Socorro, Mas os últimos capítulos, ele me mandou bruto. Eu disse assim, como você finalizou as gravações desses últimos, você me manda eles sem edição, sem nada. Aí os brutos mesmo eu recebi só dos últimos capítulos. Mas os iniciais já tinham edição por cima. Aí eu tive que reeditar. Agora, falando da polêmica abertura, eu já tinha a música em mente quando ele me falou a novela. Ia ser Ouvi Dizer. Só que ele me disse, né, que tinha o arquivo da novela, da abertura, né? Sim. Só que a música era outra, era uma cheia de palavrão, até me esqueci o nome. Socorro, gente. Como assim? Era uma abertura bem estranha, pra falar a verdade. Tinha muitos palavrão na música. Eu lembro até de palavras como cu. A música nada a ver com nada, né? Aí eu peguei, vou trocar pra Ouvir Dizer. Tocou o cu pelo Ouvir Dizer. Troquei por Ouvir Dizer. Ai. Enfim, mas troquei. O doce também. O plot twist. O Doce Veneno é o cheiro do cu. Ai, Jesus. Enfim, eu só sei que eu troquei a música e troquei a logo, porque a logo me lembrou a da novela Quando Me Apaixono, quando eu vi, né? Aí tu trocou pela que lembra a Dona do Pedaço. Isso, que na época eu era fã mesmo da novela, então, tipo, vou usar de inspiração. Aí eu peguei e tome. Isso. E acabou sendo a história aí de Doce Veneno, que ela acabou sendo postada no meu canal. No meu primeiro, né? Porque esse primeiro canal, na verdade, ele caiu por denúncias de um Vitor na novela. Não sei se vocês lembram. O Vitor. E quando eu postei Doce Veneno pela primeira vez, eu lembro que os capítulos estavam irritando mesmo, real. Só que com a queda do canal, eu decidi repostar. Mas por que ele te denunciou? Ai, porque assim, esse Vitor Novelas, ele passou por várias pessoas, né? Ele conheceu várias pessoas. Na época tinha o grupo do Rangost, né? O pessoal lá, enfim. E surto esse Rangost. Enfim, esse Vitor Novelas, ele me odiava, porque ele queria que eu passasse as coisas da Globo pra ele na época, selo, essas coisas. Só que eu não tinha, e eu também não queria passar o que eu tinha. Então ele ficava com ódio. E quando eu tava postando Doce Veneno, ele queria autorização pra postar no canal dele, sendo que não tinha nada a ver. Gente. Pois é. Aí, quando eu terminei de postar a novela, foram 6 capítulos da primeira temporada, postei, o canal caiu. E tava rendendo a novela, tava rendendo mesmo, eu lembro muito bem. Aí quando o canal caiu, eu fiquei Mas o bem que é render desanimado. pra você? Olha, depende muito, porque quando a pessoa se começa uma rede social, independente se for página no Instagram ou no YouTube, a pessoa, sei lá, se vê um número grande assim, por exemplo, pra mim, se aquele negócio atingiu, sei lá, 2 a 3 mil visualizações na época, eu achava isso muita coisa, porque eu tava crescendo. Só que hoje em dia, sei lá, eu tenho uma página de sítio, então os números são bem maiores. Então, daquela época, comparado assim, eu sei que são assuntos distintos, mas querendo ou não, é a visualização, né? Sim. Mas são de plataformas diferentes. Então, tipo, na época os capítulos estavam irritando muito pra quem tava crescendo ainda. Só que aí o canal caiu, né, por causa dessa denúncia. Fiquei triste e decidi fazer um novo canal. Você chorou?
Confesso que chorei sim, mas isso, né, faz parte da vida, esses desafios. Aí eu criei um novo canal e eu decidi repostar mesmo o Doce Veneno. E nessa época, eu repostei mesmo o arquivo bruto que eu tinha da edição. O que eu já tinha editado. Mas eu ainda tenho até hoje os capítulos do SEDOC, né? Que é sem marca, sem nada, e é isso. E eu passei, né, com autorização do Douglas para um menino, né? O Drake. Era nessa história que eu queria chegar. Continue. Sim. Ele pegou, né? E postou a novela com a autorização do Douglas no canal dele. Ele fez uma reedição da novela, transformou em 7 capítulos. Quantos originais eram? 6, ele aumentou um. Ele dividiu. O último capítulo tinha quase 50 minutos. Ele dividiu ao meio. Foi bem uma edição 50 minutos do viado mexendo a peruca. Enfim, ele dividiu, né, o último capítulo e reeditou a abertura. E, inclusive, essa reedição da abertura foi sem meu consentimento. Ele não tinha falado comigo. Mas, assim, eu confesso que gostei da música. Ficou estranho em alguns momentos, mas ficou legal também. Já o vídeo, ele mexeu bastante. Botou umas transições lá nada a ver. Sendo que dava pra ter disfarçado melhor. E é isso, né? Eu tive até que fazer, né, um gancho fake pro penúltimo capítulo dele, né? Que ele não tinha o projeto do congelamento. Eu tive que fazer, enfim. Pelo menos isso ele fez. Não fez um congelamento feito por ele colocou Despacito em todas as cenas? Não, isso aí é outra novela. Enfim, mas... Ele ia mexer na trilha, inclusive. Mas eu não deixei. Mas assim, João Marinho, Mas existe uma polêmica, né? Porque você já chegou e você já disse que originalmente esse projeto da Doce Veneno era pro canal do Drake, né? Só que aí, tipo, ele recusou o projeto, né? Ele não quis, porque ele não sei, né? Por motivo dele, ele não aceitou. Só que aí, ao ver que o projeto fez sucesso no seu canal, ele quis colocar no dele. Você confirma essa história? Como é que foi, se for verdade? Confirmo. Eu, inclusive, esqueci desse detalhe. Nem tava lembrando mais. Obrigado por me lembrar. Na época, Doce Veneno chegou a ser apresentada por Greg, sim. O próprio engasguei. O próprio Douglas, né, ele falou com o Greg sobre a novela e o Greg não se interessou em postar. Isso é uma realidade. Inclusive, se quiser chamar ele para uma entrevista, eu acho que ele pode confirmar isso. Não quero entrevistar o Drogas, não. Ah, tá bom. Mas, enfim, ele disse, né, que não tinha interesse em postar Doce Veneno e é isso, recusou. E na época eu tava em busca mesmo, né, de postar conteúdos que não tinham sido postados ainda. Aí o Douglas me apresentou a história e eu gostei, achei interessante, tem uma temática legal. E na época ele disse que estava sendo planejado uma segunda temporada, que estamos aguardando até hoje. Mas é isso, né? E quando ele viu, né, que estava sendo um sucesso no meu canal, que ele é assim, o Drake, né, ele é invejoso, ele gosta de ver as coisas crescendo e quer pegar para ele. Aconteceu outra polêmica, inclusive nesse ponto, né, que foi na questão de A Descoberta, como muitos já sabem, né? Pode falar. Teve a rixa, né, dele com o Eduardo, Sim. Que ele, inclusive, teve que privar os capítulos de A Descoberta da Quarentena. Sério? Sim, o Greg privou os capítulos. Mas porque o Eduardo mandou? Isso, foi porque o Eduardo mandou. Porque ele não queria a imagem dele mais vinculada ao canal, né, dele. Gente, babado. Eu acho que o máximo que o Greg deixou foi as edições do TVCHD News. Mas por que essa polêmica dos dois? O que aconteceu? Conta pra gente. Olha, eu não sei muitos detalhes, na real, mas pelo que eu me lembre, o Eduardo sempre aconselhou o Greg em várias coisas. Sim. E o Greg praticamente não ligava pra nada do que ele entrava falava. no vídeo e saía pelo outro. Isso, basicamente. Ele não liga pra conselho alheio. Mas é como o Eduardo já me disse várias vezes. Quem quer conselho não pede, né? E é isso. O Greg foi muito criancinha na época. Não sei se ele ainda continua assim. Assim, tipo, beleza, eu converso com ele, mas na época ele era pior.
nesse período aí. Ele chegava a falar mal do Eduardo. Inclusive, teve essa polêmicazinha aí, né? O que ele falava? Eu não me recordo bem, pra falar a verdade. Mas ele chegava a falar, né, pra mim, coisas que eu falava pro Eduardo. Mas você falava mal junto do Eduardo com ele? Não, eu falava assim, no quesito que, tipo, vocês têm que se entender, essas coisas. Eu ficava no meio do muro. Eu não queria me meter nessas tretas, né, pra falar a verdade. Mas eu sempre tava do lado do Eduardo, no fundo, porque eu sabia que o Greg tava errado nas situações, sabe? Então, tipo, é isso. Aí aconteceu essa briga dos dois, o Greg privou, né, os capítulos da novela lá, né, no canal dele. E é isso, mas hoje tá liberado lá, pra quem quiser assistir no canal dele. Então fizeram as pazes, digamos assim. Fizeram as pazes, só que Eduardo ainda ignora ele em vários momentos. Então Dá assim, um vácuo, né? Então ele é uma pessoa assim que... É difícil de lidar. Entendi. E não sabe se é gay, se é bi, se é nada. E é isso, né? Mas enfim. Mas você ajudaria ele a saber o que é isso? E o que você acha que ele é? Olha, eu acho que ele é bi. Sendo sincero, porque ele já falou umas coisas pra mim que já ficou com um menino, né? Ele chegou a comer esse menino. Gente. Inclusive. Ele me falou. E que tinha interesse, né, numa ex-namorada dele. Então, tecnicamente ele é bi, só que ele não quer se assumir nesse mundo atual de hoje em dia, né? Ele quer guardar isso pra ele. Assim, né? Ele tá no direito dele, mas ele não pode negar quem ele é pra ele mesmo, porque isso daí é errado, né? Gente. Ele tá se negligenciando, digamos assim. Acho que é essa a palavra certa. Enfim. Ele não gosta de rótulos. A frase que um certo amigo meu gosta. Enfim, João Marinho. Vamos agora para algumas perguntas relacionadas assim, digamos que polêmicas, né? Você é uma pessoa assim que, querendo ou não, né? No seu currículo você tem algumas polêmicas, né? Você tem algumas polêmicas. Sim. Então, tem algumas polêmicas. Eu acho que isso me tornou um pouco conhecido por aí. Então, vamos começar. Você já traiu ou foi traído? Olha, sendo sincero, de minha parte... é assim, é que entrar nessas questões amorosas mexe um pouco comigo, mas traído já fui. Inclusive até por um jogo. Enfim, longa história. Como assim? Conta pra gente. Por que como assim o jogo? Assim. Sim. É que assim, né? Eu cheguei a ter um rolo aí com uma pessoa anos atrás. Essa pessoa era fãzona de Fortnite na época. Acho que era Fortnite. Não era Free Fire, gente? Era Free Fire, isso aí. Fortnite nem existia ainda, eu acho. Enfim. Beleza, eu gostei dessa pessoa. Sim. Me liguei e tudo mais. Só que chegou um certo ponto que eu vi que não dá pra gente dar certo, porque, enfim, ele me trocou por um jogo. Gente... Mas no caso, o que era essas trocas? Você falava assim, vem me comer, aí ele falava, não, tem que jogar uma partida, é isso? Não, mas no caso era tudo virtual mesmo, né? Porque fisicamente eu não conheço ele. Disso a pior. Enfim, mas foi um babado. Mas fora isso, eu nunca mais, assim, me relacionei, né, com alguém. Teve um rolo, mas, enfim... Um quê? Não aconteceu nada dessa vez. Um rolo uma vez aí, mas não aconteceu nada. Com quem? Sabe? Foi um ex-colega meu na época, da escola. Como é que foi? Conta pra gente. Não foi nada, tipo, ele tava mandando umas cartas pra mim na época. Falando que queria te comer. Quase isso, na verdade ele queria me conhecer melhor e tudo mais. Só que eu acabava não respondendo as cartas. Eu meio que deixei ele no vácuo. As cartas de 7 pecados? Não, é isso não. Mas enfim, foi isso, né? O que aconteceu.
Entendi. E pra você, assim, o que você diz que é... Qual foi, assim, a maior mentira que você já contou pra proteger a sua imagem? Porque digamos que você sempre falou que fora da internet, né, você é outra pessoa, que o João Marinho que a gente conhece é um personagem. Então eu creio que você preserva essa imagem, né? Então, tipo assim, o que você acha que é a maior loucura, a maior mentira, a maior coisa que você já fez pra proteger essa imagem sua? No caso, a minha imagem... Virtual. Física? Virtual? Virtual. Mas como assim? Proteger da vida pessoal? Proteger. Assim, Proteger, qualquer coisa. Você deve ter feito alguma coisa pra proteger a sua imagem, pra não ficar manchada, deve ter mentido. Qual foi a maior coisa que você fez? eu mentia junto, dizendo que nunca fiz isso. E você... Você se orgulha disso? Hã? Você se orgulha disso? É assim, né? É porque eu tenho uma carreira a zelar, né? Então, não muito. Porque todo Defina mundo sabe que eu a sou, carreira. fama. Na verdade, assim, eu não sou tão famoso, mas eu diria que Não, você não é eu famoso. tenho. Eu diria que eu tenho um certo público que me acompanha. Quem é esse público? O pessoal da JTV. E quem é essa Inclusive pessoa? tá parada. Hã? E quem é esse povo? Todos os meus 400 e pouco de contato. A Sapatona da Vavá? Não é isso, não. A Sapatona Chefe? O Ian Moço? Inclusive, eu estava conversando com o Rian Moço esses dias. Ele tá querendo voltar. Voltar. Vem aí. E eu creio que, mesmo que você se auto-intitulando famoso, creio que também você, né, quer conquistar ainda mais, né? Mas você já se arrependeu de algo que você fez pra ter fama? Olha, sendo sincero, como eu sempre falo pra mim mesmo, eu nunca me arrependo de nada do que eu faço. Só que teve uma questão que assim, não é que eu me arrependa, mas tipo, foi de uma coisa que aconteceu há muitos anos atrás, acho que em 2016. Na época, eu meio que falei pra mim mesmo que eu não ia seguir em frente com minha carreira que eu queria, né, na internet e tudo mais. E eu acho que se eu tivesse revertido a situação na época, talvez eu fosse mais conhecido do que eu já sou hoje na internet. Eu teria crescido mais no YouTube. Mas não é vídeo de novela nem nada, era vídeos meus mesmo. Mas por que você fez, falou isso, que você não ia fazer mais nada, que você queria desistir? Olha, porque assim, a gente sabe, né, que, aliás, todo mundo acho que, acredito eu, né, que sabe disso, né, que me acompanha, sabe que eu sempre fui de gravar umas minisséries ou até mini novelas pro YouTube. Só que nunca deu certo porque as coisas que eu fazia, né, necessitavam de mais gente. Então, tipo, Aí você não pagava o cachê das pessoas. Não é nem isso, nem é por isso, na verdade. Porque, assim, eu sempre convidava o pessoal, só que eu acho que muita gente não botava muita fé nas coisas que eu fazia. E também, na época, eu tava ainda aprendendo sobre edição. Tanto que meu primeiro editor foi o Movie Maker, no computador. Sim. Na época. Então, tipo, com esse tempo, eu fui aprimorando aí nessa questão de edição de série, de novela, enfim, edição no geral, né? Então eu acho que o pessoal não botava muita fé naquela época. Por isso que eu desisti de querer ter uma carreira, né, no YouTube. Entendi. Mas porém, assim, você continuou nesse projeto de edição, sendo com novelas ou não, né? Até você ter chegado no universo noveleiro. Logo após você chegar no universo noveleiro, você criou amizade com os meninos, né? Com a galera de lá. Tanto que aí você foi chamado pra ser
ADM, né, do Novelix. Só que, se eu não me Isso. engano, você foi antes de outro grupo, né? Ou não, ou você já foi direto pro Novelix? Não, acho que Novelix como ADM foi a primeira vez, mas eu já tinha entrado como ADM, sim. Mas No com os Universo Noveleiro. meninos? Com os meninos, só que não, acho que não tinha todos lá ainda. Sim, Eu foi na entrei, época na da briga realidade, e tal, né? Você tava na eu divisão, tinha... tava no lado certo da briga. Não, eu acho que eu entrei na administração do Universo Noveleiro quando ainda não tinha acontecido a divisão. Eu tô me lembrando aqui. Eu lembro que tá passando a viagem na época, eu acho. A novela é interminável? Enfim, eu só sei que eu entrei pra editar Tieta na época. Ah, eu lembro. Foi o Chris que jogou lá no grupo, eu lembro. Então, Sim, tipo... aí nesse período tivemos outra polêmica envolvendo Fabrício. Ele não foi com minha cara. Conta um e pouco pra disse me gente. remover. Pelo que eu me lembre, nunca me esqueci disso, guardo rancor até hoje. Gente... Enfim, eu editei, né? Aliás, eu nem editei, eu fiz uma tabela, acho, né? De edição pra novela. E, se eu não me engano, aparentemente não gostaram, não lembro direito. mas eu só sei que o Fabrício chegou, né? E falou assim, tipo, pra me removerem do grupo. Gente... Porque lá no grupo dos ADMs era só eles, né, de conhecido e tudo mais. E ele sempre babando o ovo daquele Natão. E aí? E aí eu fui removido, né, da administração na época. Gente! Então, na época, né, eu já meio que... Eu confesso que assim, não fiquei tão triste. Porque você não tinha criado um vínculo ainda, né? Eu ainda tava conhecendo o pessoal. Entendi. Aí antes do Novelix, porém, mas sem um vínculo ainda, mas ficou vamos dizer que a raiva, entre aspas, do Fabrício. Eu não sinto tanta raiva Não, dele, mas na época, no caso, na época, né? Na época eu senti mesmo raiva. Sim, aí no caso, aí você ficou com muita raiva, aí saiu do grupo, certo? Só que como foi pra você voltar ao teu vínculo com os meninos? Aí eu não lembro direito, pra falar a verdade. Eu só lembro que, como eu tava falando, depois que eu fiz essa experiência como ADM do Universo Noveleiro, se eu não me engano, existia um outro grupo. Era o Boom Novelas, né? Acho que era o Boom mesmo. Eu cheguei a participar do grupo, só que aí por causa desse grupo, houve a divisão, acho, né? Nessa época, eu acho que foi por causa disso. Criaram um Boom por causa da divisão. Acho que foi isso que aconteceu. E aí depois disso que veio o Novelix. Sim. Aí, no caso, com a chegada do Novelix, você já tinha um vínculo mesmo total com os meninos, né? Porém, aí... Só que como funcionava a tua rusga com o Fabrício? É assim, nesse período, eu ainda odiava ele, nesse período. Sim. Porque, tipo, assim, ele nunca fez nada de mal comigo, tirando isso, a questão de não ir com a minha cara quando me viu pela primeira vez lá no grupo. Sim. Mas assim, né, eu sempre tentei evitar falar com ele, mas tivemos algumas desavenças, né, durante essa passagem aí no Novelix. Como foram essas desavenças? E teve muitas coisas, pra falar a verdade, né? Teve até um momento que... É uma coisa assim, eu sei que eu falei anteriormente que não me arrependo, mas disso eu me arrependo um pouco. Que foi uma briga, né, que se eu não me engano chegou até a parar no Twitter na época. Fui cancelado no Twitter. Como foi essa briga? Eu acho que foi perto do Natal de 2020. Não, acho que foi. O Novelix é de que ano? 2020? 2022, eu acho. Então foi no Natal de 2021. Eu me lembrei agora, 2021, que estreou, né? Que teve a favorita. Não, no caso, o Novelix estreou dia 5 de abril. Mas teve a favorita. Foi em 2021. Foi 2021? Foi dia 5 de abril de 2021 que estreou o Novelix. Pronto, aí no Natal desse ano que teve essa briga. Entendi, no caso, na pré-produção do grupo.
Não, foi quando o grupo já tinha sido feito mesmo. Entendi. Aí logo depois dessa briga, teve outras, no caso. Não, teve umas antes dessa briga, só que essa foi mais séria. Como foi? Porque as outras brigas, na real, foi só xingamento mesmo, entre aspas. Essa em questão foi mais séria, porque eu saí do grupo da administração e do grupo mesmo, do Novelix. Sempre. E eu cheguei a me afastar de todo mundo na época. Por conta do Fabrício. Isso, por conta dessa briga. E, se eu não me engano, eu ainda tinha contato com algumas pessoas, mas eu acho que era pelo Twitter. Eu não lembro direito, na real. Mas como no Twitter eu também tinha sido cancelado, eu tava evitando entrar por lá. Né? Eu acho que eu até mudei meu ID, né? Acho que é assim que fala. O arroba, né? O user. Pronto. Na época, inclusive, era época de encanto, né? Meu arroba era não sei o que de flores roxas. Furacão de flores roxas. Até parece que tu não sabe o que é. É isso aí, um furacão de flores roxas. Enfim, eu só sei que... Eu não lembro, na real, como foi que eu voltei pra falar com o pessoal de lá. Mas foi em 2022, né? Eu passei Natal e Ano Novo longe do pessoal. Entendi, por conta do Fabrício. Isso, por conta dele. E no caso, essas brigas teve começo, meio e fim, né? O durante dessas brigas foi a exibição de A Favorita, né? Então, conta um pouco pra gente como foi essa sua exibição, como foi editar essa novela, como foi estar ali de frente, entendeu? Conta um pouco pra gente como foi toda a pré, após, o durante da produção dessa novela. Olha, eu sempre falei, né, pra todo mundo que me questiona sobre A Favorita no Novelix. E é a mesma coisa que eu vou falar aqui agora, né? Foi minha primeira edição em uma novela, compacta mesmo, que eu editei do começo ao fim. E, tipo, no começo, quando eu escolhi editar ela, era porque era inédita, digamos assim, em HD, né? Porque não tinha por aí. Quando o Globoplay colocou, foi uma febre em 2020. E como eu já tinha assistido, eu já sabia o que era bom e o que não era bom pra botar na novela, né? Então, quando eu escolhi ela, foi por causa disso, porque eu já tinha assistido. Beleza, fiz chamada, né? Eu, na época, não era bom em fazer GC, tanto que A Favorita teve, sei lá, uns 3 ou 4 GC diferentes. Mas, enfim, eu só sei que eu segui meu coração editando. Eu tinha feito uma tabela com a ajuda, acho que do Christian, na época. Eu acho que foi. E eu fui seguindo a tabela, só que eu também fui fazendo modificações. Porque eu fui vendo que tinha coisas na novela interessantes para quem quer assistir mesmo. De fato, na época, hoje a gente vendo essa ideia, pode parecer coisa de louco. Tipo, jogar o link no grupo, o pessoal assistir. Acho que ninguém faria mais isso hoje em dia. Sim. Mas na época, eu pelo menos assistia todos os capítulos. Eu editava, mas eu assistia. O Greg? E tipo, a edição foi uma coisa assim, que eu gostei e não gostei. Na época, sei lá, eu já falava, né, que gostei da edição que eu fiz, só que hoje em dia, vendo isso, eu percebo que teve alguns erros que eu cometi na edição. Quais? Por exemplo, teve a questão que eu editava de madrugada a maioria dos capítulos. Então, Sim. tipo, morrendo de sono, acabava deixando vazar as vinhetas de intervalo de alguns capítulos. Mas é isso, né? Eu tava morrendo de sono, de madrugada editando. Eu lembro que 3 da manhã eu tava editando o capítulo da revelação de A Favorita. O famoso capítulo de 2 horas. Ai, eu tinha isso, que os capítulos eram super longos. Gente, eu não aguento. Mas só teve esse de 2 horas. Ai, O gente, mas resto, que pode, né? No máximo, os capítulos só tinham 1 hora e pouco. No máximo. Aliás, no mínimo, né? Que o máximo foi esse, 2 horas. Foi o único exclusivo de 2 horas. Como é que pode, né, gente? Ai, 2 horas. Ai. Mas, enfim, além desses problemas, teve a questão da saturação da novela. A Pomarola? Que é assim, a gente sabe, né, que quando o Globoplay coloca uma novela, dependendo de onde o capítulo tava naquela fita, a cor perde. Então, tipo, teve um capítulo específico
que ficou praticamente sem cor, quase tudo, e voltou do intervalo com cor. E justamente eu não prestei atenção nisso. Sim, entendi. Aí, por conta disso, acabou vazando. Vazando não. Sendo Entendi. editado de uma forma diferente. Entendi. No caso, você colocou a saturação no ok, né, pro capítulo, só que na volta do intervalo já tava com a saturação ok, só que pra você aumentou, né, que já que você tinha aumentado e você não percebeu, né? Acho que quase isso mesmo, porque quando voltou do intervalo, o bloco já tava colorido, aí eu não prestei atenção. Aí acabou pegando a saturação no capítulo todinho. Aí justamente numa parte em específica, ficou bem saturado. Tipo, a cara da Lilia Cabral ficou laranja. Aí que fizeram meme? Foi. O que você achava sobre esses memes que faziam? Assim, né? Hoje em dia eu entendo que existem fãs e haters. E eu acho que o pessoal que fazia isso, mesmo sendo hater, né, que é contra a edição, acabava querendo ou não dando uma certa fama na novela. Tanto que A Favorita é a novela mais lembrada do Novelix até hoje. Você acha isso? Que A Favorita é a novela mais lembrada do Novelix? Na verdade, eu acho que foi a Trinca. A primeira Trinca foi a mais lembrada até hoje. Mas o pessoal sempre falou bem de A Favorita, que acompanhava essas coisas. Sim, e continue. Só isso mesmo que eu tenho assim a dizer, né, nessa questão. Relação da edição, né, da Favorita. Sim, só isso mesmo. Entendi. Aí, onde a gente entra agora? Que, tendo ou não as suas rixas com o pessoal e tal, mas assim, quem que você não perdoaria de todo esse que aconteceu na sua carreira? Gente que você teve rixa, gente que você teve rusga, gente que você nunca perdoaria, assim. É assim, eu nunca fui de brigar com ninguém. Isso é um fato. Quando eu brigo é porque eu realmente estou com raiva da pessoa, ou enfim. Mas eu nunca cheguei assim, né, a brigar seriamente com uma pessoa. E quando a pessoa se afasta de mim, sei lá, é porque realmente ela não me quer ter por perto. E quem sou eu para discordar, né? Porque nem eu queria me ter por perto, porque eu sou o cão. Ai, meu Deus. Eu sou uma pessoa bem difícil de lidar, né? Então tem que ter muita paciência comigo. E eu falo isso pra todo mundo mesmo, né? Porque o chat tá concordando. O chat tá concordando. Tem que concordar mesmo, é um fato. Enfim, é isso, basicamente. Não tenho muito assim a dizer sobre essa questão. E durante assim, esse meio artístico, quem é a pessoa assim, mais falsa que tu acha que tu já conheceu? Que eu mais conheci? A pessoa mais falsa que tu conheceu durante todo Durante todo esse percurso artístico? Sim. E teve um menino do fã-clube do sítio que eu achei falso. Não, a gente quer saber do nosso aqui. Sem sítio ainda, se tiver mais tarde. Tá bom. Mas essa pessoa que eu vou falar é falsa mesmo, viu? Enfim, desse meio de novelas, você quer dizer, né? Do nosso, que a gente sabe quem é. Não sei, na verdade. Porque, assim, eu dificilmente pego intimidade com alguém. Quem é que você ia falar? Sim, eu tô pensando, na verdade, porque eu diria, assim, desse pessoal que eu conheci nesse período, né, que vocês conhecem e tudo mais, eu não diria falso, mas eu tava com esperança dessa pessoa de mudar, mas acabou sendo uma coisa totalmente diferente, que foi a volta do Natan pro grupo. Olha, não esperava por isso. Porque assim, né, a gente sabe, né, que ele teve aqueles erros dele e ele voltou. Porém, tipo assim, antes dele voltar, tu não tinha um certo vínculo com ele, né? Tu foi ter depois da volta, né? Então tu tinha uma então você tinha uma expectativa ali relacionada a ele, né? Então, o que Sim, eu tava dando um voto de confiança, né? Sim, mesmo não conhecendo. Conta um pouco pra gente. Olha, a gente chegou a conversar algumas vezes no próprio grupo
E em outras vezes, pelo que eu me lembro, no privado, mas era coisa relacionada à novela e ao grupo, a edição. E na época, eu tava aprendendo a usar o Adobe Premiere, inclusive, na época. E teve até uma história engraçada que o computador quase morre, mano. Enfim, mas eu tava com esperança danada nele, né? Porque, sei lá, ele voltou pro grupo depois do que aconteceu. Que eu nem lembro direito o que foi, mas enfim, ele saiu do grupo e voltou. Aí eu, vou dar uma chance, né, pra ele, pra ver se ele mudou mesmo, né? E acabou que foi o contrário, né? Ele acabou saindo de novo e sumiu das vidas do pessoal, da gente, né, no caso. Me decepcionei. Entendi. Certo. Então, Chat, tem mais perguntas polêmicas pro João Marinho? Senão a gente já muda o tópico. Só um instantinho que o chat tá mandando as perguntas. ok. Tem uma pergunta aqui. Como foi tu desvincular do nome artístico Amendoinzinho durante sua carreira? Olha, é uma história que eu gosto de falar, só que eu também tenho vergonha Fala! desse período. Eu sei que pra muita gente esse período do amendoinzinho foi uma coisa bem icônica, nossa, incrível. Só que pra mim, hoje em dia, vendo isso, eu acho meio micoso, sabe? Porque na época eu tava querendo me conectar com todo mundo, né? Então, tipo, nossa, vou pegar uma coisa que todo mundo goste, né? Tipo, todo mundo gostava de Avenida Brasil na época. Cada reprise também. Então, tipo, vou pegar a cena da Zezé, que ela tá lá dançando, eu quero ver Tu Me Chama de Amendoim, e vou fazer um apelido pro pessoal me conhecer melhor. Ai, eu não acredito, gente, eu não sabia disso. Eu não sabia que o amendoinzinho era da Zezé. Pois é, aí eu amava essa cena, né? Gente, eu tô Quando chocado assisti, com então. isso, de verdade. Eu não sabia que era dela. Aí eu pensei, vou botar como apelido. Aí veio Amendoinzinho. Esse Meu período do Deus! Amendoinzinho foi muito legal, esse período, eu gostei. Eu só que hoje também em dia também tenho achava vergonha. que era porque você gostava de amendoim. Cara, eu tô chocado de verdade. Eu não Meu sabia que era por Deus. isso. Pior que eu sempre deixei claro isso, que era por causa da Zezé de Avenida Brasil. Acho que eu cheguei a comentar no grupo algumas vezes. Mas agora você tá sabendo ao vivo em a cores. Caramba. Sim, e aí? Bom, e aí, com o passar dos tempos, eu percebi, eu tenho que mudar esse apelido pro pessoal ver que eu tô renovado. Isso foi depois, eu acho que da briga que teve, né? Que eu me afastei do pessoal. Foi uma época, também foi uma época também que você ficou sem celular, né? Que você queimou teu Sim, iPhone. Meu celular antigo, o iPhone 5C, queimou. Então, teve um período que eu ficava só me comunicando pelo Hans Ghost na época. Eu conversava horrores Hans com Donner, Kevin. aquele design gráfico? Não. Mas eu conversava horrores com o Kevin. E na época eu acho que tava passando a força do querer na edição especial. Sim. Enfim, é isso basicamente. Eu me desvinculei o nome Amendoinzinho a mim justamente por uma questão de, não de amadurecimento no nome artístico. Mas uma nova fase, digamos assim. Uma nova fase. Aí nasceu o Joey, né? Que hoje em dia é o atual personagem, né, da minha vida virtual. Entendi. Agora podemos chegar, né? Ai. Desculpa, Jomarinho. É porque foi. Enfim. Você se intitula assim uma personagem, né? Então conta um pouco pra gente quem é João Marinho que a gente não conhece. Porque desde que a gente te conhece, você é auto-intitulado, né? Um personagem das telas, um personagem virtual. Então, assim, quem é João Pedro Marinho Bezerra? Olha,
diferente do que é mostrado na internet, João Pedro, pra mim, é uma pessoa que é sempre responsável com as coisas. Porque Joey não é responsável em nada. Deixa eu terminar de falar. É uma pessoa responsável, é uma pessoa comunicativa, é uma pessoa que gosta de proatividade dos outros e de si próprio, né? É uma pessoa, assim, que quer ser aquele amigo da vizinhança, como diz o Homem-Aranha. Mas, assim, eu sempre gostei muito de conversar com o pessoal, tanto que em todos os trabalhos, 2 que eu tive até agora, um com a ex-chefe sapatona e o outro lá com... Eu não aguento, que tem que titular aquela sapatão. Enfim, eu sempre gostei muito de conversar com o público, então, tipo, nossa, se eu tô num ambiente que eu gosto, eu vou ser amigável com todo mundo, beleza? Quando eu não sou amigável com todo mundo, é porque eu não gosto de estar ali. Por exemplo, teve um dia desse que eu fui obrigado a ir pra um jogo de futebol, e eu não gostei do futebol. Tá. Enfim, é isso, eu tava lá só mesmo fazendo o trabalho, mas mesmo assim mostra que eu sou proativo e sempre pronto para ir na hora que a pessoa quiser para fazer algum trabalho fora, extra, né, digamos assim. Mas é isso, né, basicamente o João Marinho é uma pessoa nesse nível, uma coisa bem diferente do que todos podem perceber virtualmente, né, porque virtualmente eu sou o cão. Não, você não é nada. Gente... Você é normal, não vê com esse negócio, não. Você é uma pessoa normal. Mas assim, né? Eu sou meio insuportável de vez em quando. Enfim. Então vamos mudar o foco das perguntas agora, tá? Então vamos para umas coisas mais leves e tênis, tá? Então assim, João Marinho, se a sua vida fosse uma novela, qual seria o nome dela? Fina Estampa. Ai, meu pai. Brincadeira. Mas, assim, minha vida seria super uma novela de Agnaldo Silva. Isso é um fato. Eu sempre coloquei ele como meu autor favorito, mas conhecendo as novelas da Glória, eu só achei o Salve Jorge, mas enfim, conhecendo a novela dela, eu percebo que minha vida também poderia ser uma novela dela. Então, sei lá, poderia ser uma mistura, talvez, de Fina Estampa com... digamos, A Força do Querer, não sei. Entendi. Não sei, na verdade. Nunca me fizeram uma pergunta assim, mas é isso. E o que você nunca faria assim por R$1 milhão? O que eu nunca faria por R$1 milhão, eu faria tudo. O que você não faria por R$1 milhão? Então, exatamente, eu faria tudo. Tudo? Eu faria tudo por R$1 milhão. Eu não faria nada por R$1 milhão. Tudo? Sim, quem não quer ganhar R$1 milhão? Eu, hein? Até ficar com o Vitor Novelas HD? Esse realmente tocou num ponto... podemos colocar na lista aí, né? De coisas que não devemos fazer. Pois né? Então você não faz tudo por R$1 milhão, tá? Saiba responder as coisas certas, tá? Não venha com isso, não. Gente, mas realmente, eu faria qualquer coisa por R$1 milhão. Imagina. Eu seria a própria Griselda ganhando a loteria. E, assim, uma coisa que tu fala que tu gosta, que tu ama, mas não é verdade. Que, na verdade, tu não gosta. É assim, uma coisa que chocou recentemente é que muita gente esperava... Eu fiz uma lista, né, de séries que eu gosto... Aliás, que eu menos gosto e mais gosto da Nickelodeon. Eu cheguei a postar essa lista na Joy TV, só pra distrair, sabe? E o pessoal Ninguém se distraiu, surpreso. todo mundo pulou. Não, todo mundo assistiu. Eu pulei, mas você. Mas, enfim, o pessoal ficou bem chocado que não tinha nem Isa TKM, nem Drake Josh e outra lá que eu me esqueci o nome. E eu tive que explicar pra cada um, né, que eu não era muito, assim... Cada um, 3 pessoas. Séries. Não, mas pior que foi realmente esse número. Teve umas pessoas aí que
gostaram, né? Mas teve outros que realmente falaram, por que não tem essa série? Mas muita gente ficou chocada com Harry Danger lá embaixo. Entendi. Enfim, João Marinho, assim, né? Você falou um pouquinho também sobre relacionamento, porém vamos aprofundar mais um pouco essas perguntas, né? E assim, você prefere a fama ou a felicidade? É assim, né? Não adianta ter fama e não ser feliz, então eu prefiro a felicidade. Por quê? Porque, sei lá, eu gosto, né, de ser feliz, então, tipo, sei lá, eu vou ser famoso pra ser infeliz? Não. Então eu prefiro a felicidade, né, pra ficar feliz, alegre com as conquistas, com as vitórias e com as derrotas também, quando tiver. E também sobre relacionamento, você chegou a ter uma ligação, assim, um caso, um namoro com o famigerado Caio Assunção, né? Conta um pouco pra gente como foi que começou, como foi que terminou. Porque que a gente saiba, né? Terminou de uma forma assim bem cabulosa. Então, conta um pouco pra gente. Olha, foi assim essa história. Eu tento esquecer, né? Mas foi uma coisa Faz parte bem da carreira, complicada, né? Não tem como. Faz parte, tá ali, né? Foi assim, eu conheci o Caio na época, era do TVE, quando eu entrei, né? Sim. Quem me colocou no TVE, inclusive, foi o Kevin. E eu conheci gente maravilhosa lá. Aí tinha ele, o Caio. Meu best, Beleza, né? Igor Said. Ele tá lá ainda, inclusive. Enfim, eu conversei, né? Fiquei tendo uns papos com o Caio. E na época, eu era menor. Sim. E ele já era maior de idade, querendo ou não. Se eu não me engano... Quantos anos? Eu acho que ele já tinha 23 anos na época. Quantos anos ele tem hoje em dia? Eu nem sei informar, viu? Mas eu acho que é 27 ou 28. Porque foi recente, né? Não foi algo, 10 anos atrás. Foi algo recente, querendo ou não. Enfim, eu tive, né, esse rolo aí, né, com ele. E na época, assim, tipo, eu já sabia de algumas coisas, só que também não sabia de outras, né, na minha cabeça. Porque na realidade eu só fui mesmo amadurecer para certas coisas nesse quesito. Acho que tem uns 3 anos ou 4. Sim. Não, tem 3 anos mesmo. Enfim, e na época eu não sabia ainda o que era certo e o que era errado nesse meio, sabe? Então, tipo, sei lá, se alguém falasse um caso de pedofilia naquela época pra mim, eu não ia nem ligar. Eu ia dizer, por que não pode ficar essas coisas? Enfim. Então você quer dizer que, no caso, o Caio foi pedófilo com você? E é o que a opinião do pessoal do TVE acha também. Eles confirmam essa história. Tanto que quando eu falei sobre isso pra eles, né, eles falaram, né, que ele foi pedófilo porque ele meio que usou, né, a malícia que ele já tinha, né, que era maior de idade, pra me induzir a fazer certas coisas. Mas o que vocês faziam juntos? Olha, teve as tais, né, chamadas de vídeo que acontecia e entre outras coisas, né, mas a mais famosa foi essa, das chamadas de vídeo, que foi a que eu citei lá no grupo, o pessoal do TV na época. O que aconteciam nessas chamadas de vídeo? Uma coisa bem simples, né, tipo, a gente fazia... a gente tocava e é isso, assuntos cabulosos. Tocava violão, aquele instrumento musical? Não, você sabe muito bem, todo mundo que tá ouvindo sabe também o que é. Então, enfim, tu tinha quantos anos? Nessa época, eu conheci ele com... Eu tava... foi com 16 pra 17, na verdade. Não me recordo. Então, tu tendo 17 anos, você sabendo muito bem o que você estava fazendo, você dando liberdade pra ele, você ainda tem coragem de chamar isso de pedofilia? Mas eu não sabia o que eu estava fazendo. Então, tu não sabia o que era botar uma punheta? Tu não sabia o que era mandar nude pra ele?
Não, isso eu sabia, só que Então eu tô você sabia o que falando você da estava questão. fazendo. Só que eu tô falando da questão da pedofilia, que eu não sabia que era errado. Isso que eu tô falando nesse ponto. Não venha distorcer as conversas, não. Saber essas coisas é uma coisa, saber do caso de pedofilia é outra. Eu não sabia. Mas, Então, Marinho, tipo, se você tá dizendo que o Caio tinha 23 anos e você 17, não se configura como pedofilia. isso se configura como pedofilia. Até o pessoal do grupo falou na época que eu fiz bem ter acabado tudo, né? Inclusive teve até um menino que voltou esses dias pro TVE, ele Sim. comentou se Também foi vítima eu do ainda Caio. tinha... Hã? Que- Não, ele não foi vítima. Aliás, teve um pessoal sim do TVE que foi vítima dele. Só que teve outra em questão que sabia do nosso caso na época. Só que ele não era do TVE em si. Ele acompanhou o caso de fora. E ele já tinha me falado algumas vezes, né, que isso era errado, que eu tinha que terminar, que eu não devia fazer isso, até fazer pelo menos 18, essas coisas. Porque querendo ou não se configura como pedofilia, só que na minha cabeça, né, era tudo normal, tudo de boa. Beleza, posso ter feito assim, né, porque eu quis, mas teve coisas, né, que ele também induziu a chegar nesse ponto. Mas Mas no fim, tu se sentia coagido nas coisas que você fazia ou não? não, porque eu também já sabia o que eu tava fazendo, só que eu não sabia essa questão mesmo da pedofilia. Então, se tu sabia o que tu tava fazendo, como é que tu fala que você não sabia o que tava acontecendo? Eu sabia o que estava acontecendo, só que eu não sabia o que era pedofilia mesmo. Isso é a questão. É o fato, é o que eu tô dizendo. Eu não sabia nesse ponto. Então, se eu soubesse que era errado, eu não tinha nem tido o primeiro contato para começo de conversa. Mas... complicado, porque... cara... pedofilia se não me engano, acho que até 13, 14 anos. Então, tu tendo 17 e ele 23... cara, desculpa. Mas não se configura. Bom, na internet fala que até 16 ou 17 é considerado uma pedofilia. Podem até ir pesquisar aí se quiserem. Entendi. Então, no caso, tu não se sentia coagido pra ir. Não se sentia coagido, no caso, né? Com as coisas que ele te pedia pra fazer, ou você fazia gostando? Tinha coisas que ele pedia e eu não fazia, que eu não gostava, mas tinha Tipo? outras coisas que ele... Ah, sei lá, teve uma vez que ele, sei lá, queria que eu fizesse uma chamada, né? Foi uma das primeiras chamadas, na verdade, que não aconteceu. Que ele pediu, né, pra eu fazer, tipo, um strip pra ele. Só que, tipo, era abrindo a bunda, essas coisas. Só que eu não fiz. Isso foi um dos primeiros momentos que eu tive alguma coisa assim com ele, né? Então, tipo, tinha coisas que eu realmente não queria fazer. Ele queria que eu fizesse, mas eu não fiz. Eu só fiz mesmo o que eu queria. Mas, é como eu disse, né? Se eu soubesse que, querendo ou não, é uma pedofilia, eu não teria nem tido o primeiro contato. Mas, tipo assim, coisas que tu negava, era só o strip e a bunda ou tinha mais coisas? No geral, era mais isso que ele queria, né? Mas Ele queria porque queria que tu fizesse strip. Isso, só que eu não fiz. Em nenhum momento eu fiz. Strip de uma canção. Não, tinha momentos que era sem também. Ah, mas eu tá. não cheguei a fazer em nenhum momento. Entendi. Ai, até esqueci o que eu ia perguntar agora. Obrigado. Por que você tem fetiche em samba canção? Como começou? Qual o sentido disso? Que é o tempo que eu tô tentando lembrar o que eu ia perguntar. Que agora eu me peguei com isso agora. Eu não esperava por isso. Então, né? Foi desde 2012, eu acho, né? Que eu gostava, né, de ver o pessoal, tipo, usando e tudo mais. Aí eu, nossa, deve ser interessante. Aí eu falei, né, eu acho que pra mãe que eu
queria e tudo mais, aí ela comprou, acho que umas 2. Aí, enfim, acabou que eu gostei, né, de usar e ela virou um fetiche, só que na época eu não sabia, né, o que era fetiche. Aí você nunca sabe de nada, né? Você é o alecrim dourado. Você não sabe o que é uma coisa, o que é isso, o que é aquilo. Você pode, por favor, não interromper enquanto eu estou respondendo sua pergunta? Então fala. Eu tô dizendo que eu não sabia o que era fetiche, porque também nem sabia que era gay na época. E eu só vim descobrir isso lá em 2018, mais ou menos. Quando eu pesquisei mais sobre, né? Depois que eu assisti o filme com a Mo Simon. Ai, meu pai. Aí eu assisti o filme e comecei a pesquisar sobre essas coisas e acabei descobrindo que era um fetiche. Aí pronto, virou, né? Eu gosto e é isso. Não tem muito o que dizer. Entendi. Então, assim... Chat, tem alguma pergunta relacionada a perguntas pessoais? Ah, lembrei que eu ia perguntar. Também relacionado... Enquanto isso, chat, pode mandar nas perguntas pessoais, tá? Relacionado a isso, também... A gente soube que também que você já teve vários exposed também, né? Tanto no Twitter, tanto no WhatsApp. Sim, teve aqueles cancelamentos envolvendo o Fabrício e outras coisas. E tanto que um dos seus exposed que você teve, que foi no WhatsApp, foi do Henrique, né? Que ele te expôs na frente de todo mundo, dizendo que você rebolava pra ter episódios de sítio. Você fazia chamadas de vídeo com o pessoal que tinha os episódios de sítio em HD e você fazia chamadas de vídeo, né, rebolando pra eles. Então, tipo assim, conta um pouco pra gente sobre, né, é verdade, é mentira, se é verdade, por que você fazia isso, você conseguia o que você queria fazendo isso, conta um pouco pra gente. Bom, você quer que eu te contextualize como começou? Porque aí vai ter que entrar no tópico sítio. Vai, João Marinho, vai. Seja feliz. Enfim, começando então o tópico sítio, na época eu tinha os episódios que passavam na época, né, na TV Cultura, e que eram especificamente da 2ª e 3ª temporada, só que a 3ª era incompleta, enfim. E eu queria fazer coleção dos episódios, né, do sítio, tipo, ter a série completa. Sim. E beleza, eu entrava em contato, né, com colecionadores que faziam trocas ou vendiam, só que a maioria quase nunca me respondia, é um fato. E eu acabei conhecendo uma pessoa, né, acho que foi em 2021, foi 2021, nesse mesmo período do Novelix, que eu conheci essa pessoa. Não, foi no final de 2020, lembrei. Certo. Foi no final de 2020, eu conheci uma pessoa chamada Felipe Cândido, né? Cândido Alegria, aquele personagem de Pedra sobre Pedra? Não. Mas enfim, eu conheci ele, e ele tinha gravações do Viva, do Futura, enfim, da Globo. Só que na época eu só queria ter os episódios mesmo pra assistir. Porque no YouTube o pessoal postava com marca d'água, era horrível. Sim. E eu acabei fazendo, acho que 2 chamadas, ou foi 3 com esse menino. Mas e como chegou nisso? Que você se ofereceu? Ele propôs? Como que chegou nisso? Na verdade, esse Felipe, ele sempre teve um lado safado, sendo sincero. Mas você vai falar que ele é pedófilo também? Não, mas ele é realmente pedófilo. Ele guarda até hoje muita coisa, eu fiquei sabendo. Gente. Mas enfim, ele gravava a tela, enfim, tem um monte de coisa arquivada. Bom, ele realmente induzia as pessoas, né, a mandar qualquer coisa, até áudio gemendo pra ter episódio de sítio. E, enfim, o pessoal fazia, né, porque era criança, mas na época eu realmente já não era assim tão inocente, já sabia das coisas. E realmente eu fui entrando na onda pra ter os episódios. E você gemia pra ele? Sim, falava tudo. Enfim, eu acho que ele não tem nada meu, porque um amigo meu atual, Luan, ele mandou mensagem pra ele, tava conversando os dois, que eles estão fazendo umas compras aí de umas histórias de sítio. Compra de supermercado, que a gente vai, pega o carrinho?
Não, de sítio mesmo. Da temporada de 2006. Ele tá comprando os DVDs em ISO. Enfim, Sim. Luan chegou num momento da conversa que ele perguntou se ele ainda guarda as coisas dele, que ele fazia antigamente, né? Do pessoal que mandava vídeo, foto, áudio, essas coisas. Ele falou que sim. Aí eu perguntei pra ele se ele guarda ainda as coisas que eu mandava. Aí ele foi procurar e disse que não achou. Mas todo mundo que ele queria saber, o Luan, ele mandou as fotos, assim, mandou em visualização única. Aí o Luan pegou Sim. o celular e tirou foto por cima. O Eduardo, mostrou. aqui do grupo? Foi basicamente isso. Aí ele não tinha mais nada meu, então é isso, graças a Deus. Mas do pessoal que ele pediu, todos tinham mandado coisa. Ele tá lá com as coisas ainda até hoje, de 2021 pra cá. Dá um exemplo de Então, como era teu gemido pra ele. Normal, tipo, vai essa cachorra. Aí, tipo isso. Mas em alguns momentos ele pedia pra falar certas coisas, não era nem sempre a gente. Ele falava isso, tipo, fala aí em áudio, não sei o que, sua cachorra, vou te bater, essas coisas. Ele gostava assim, de coisa. E como é que você falava? Assim, vai, sua cachorra, vou te bater, eu vou acabar com você na cama, essas coisas, porque ele é passivo, né, esse menino. Aí ele pedia, né, ele nem pedia, na verdade, ele exigia que fosse feito desse jeito pra mandar os episódios. E, na verdade, sendo sincero, eu nem peguei muita coisa com ele, porque depois disso que aconteceu, rolou um exposed dele nas páginas de canais famosos aí de sítio, e ele parou, né, parou até certo momento, né, de pedir coisa pro pessoal. Sim, mas aí saiu do áudio e foi pra chamada de vídeo, é isso? Não, nunca teve chamada de vídeo, na verdade, foi uma gravação, eu fiz uma gravação e mandei pra ele, foi gravação. Só que na época já tinha, eu acho, visualização única, só que ainda dava pra printar, gravar, ele fazia isso, basicamente. Mas se ele era passivo, por que você tinha que rebolar? Porque ele queria, né? Ele queria ver tudo da pessoa. Ele é assim, ele é doido. Homem. Hoje em dia, ele até hoje faz isso, né? De vez em quando ele manda pra Luan perguntando, esse pau é grande? Aí manda lá um vídeo de um pau lá, enfim. Aí o Luan tem que mandar. Não, ele fala assim, tipo, como eles estão trocando, né? Aliás, comprando, o Luan tá comprando os episódios. Não tá comprando, tá se vendendo. É diferente. Não, ele tá comprando mesmo, dinheiro. Já mandou, acho que 400 conto pra ele mandar as coisas. Por causa de sítio. Sim, mas aí não tem nada a ver com o sítio agora. Realmente ele só manda as coisas pro Luan. Tipo, você acha esse pau grande? Aí manda um vídeo. Aí Luan, sendo convincente, responde, é grande mesmo, essas coisas genéricas. Mas não é nada relacionado a pedofilia nessa questão. Mas não sei se a pessoa é menor, né? Mas como que chegou no ouvido do Henrique isso? Aí é que tá, Henrique tinha uma amizade com esse Felipe, né? Sim, com o tarado. Ele tinha essa amizade com o Felipe, e Felipe acabava comentando essas coisas com ele, né? Que, olha, esse aqui me mandou um vídeo, enfim, essas coisas, ele comentava mesmo. E aí, sem saber que vocês se conheciam, falou, olha, esse fulano aqui me mandou isso, aí quando ele foi ver era tu. Foi basicamente isso que aconteceu. E na época eu me expliquei pra Henrique, né? E ele disse que era errado, que eu não devia fazer por episódio, que a gente podia formar uma parceria pra comprar os episódios. Se bem que o Henrique tá acostumado a ouvir áudio de gemido, né? Enfim. Enfim. Aí, foi basicamente isso que aconteceu. Né, chat? Aí ele acabou comentando isso lá no grupo e é isso. Entendi. Chat, tem mais uma pergunta polêmica pro João Marinho? Pra poder finalizar o tópico de entrevistas polêmicas. Gente, cadê? O quê? O chat tá falando aqui que tem um monte de perguntas e eu não vi. Cadê, gente? Jesus me abane.
Bate cu aquela festa? É isso as perguntas. Você sentia tesão fazendo isso, João Marinho? Nessa troca de episódios? Rebolando o cu, gemendo. Não, na verdade não. Eu só fazia mesmo bater os episódios. Então você se prostituía. Basicamente, eu era um garoto de programa moderno nessa parte. Mas, enfim, eu acho que eu me arrependo um pouco, porque eu não cheguei a pegar muita coisa com ele. Muitas das coisas que eu consegui com esse Felipe, não foi nem eu que consegui, foi Luan, na Felipe época. Campos, aquele jornalista? Não. Mas é isso. Hoje em dia eu tenho quase 8 terabytes só de sítio no Drive. Meu Deus. As temporadas, mas tem as versões, né? Versão cultura, versão viva. Enfim, falta conseguir outras coisas. Mas você já sentiu tesão assistindo Xuxa ou Sítio? Não, sendo sincero, eu gosto de assistir porque me faz feliz, eu gosto. Tu já bateu Siririca pra Xuxa? Não. E você sente um frio da barriga quando você passa por um quiosque? Hã? Você sente um frio da barriga quando você passa na frente de um quiosque? Um pouco. Por quê? É por causa da situação que aconteceu, né? O que aconteceu? O que aconteceu? Como foi que você chegou a transar no quiosque? Conta essa história pra gente. Foi babado, foi no carro. Então, foi no carro ou foi no quiosque? O carro tava no quiosque, então foi no quiosque, mas eu tava no carro. Defina quiosque. Gente, eu não sei como é quiosque aí pra vocês, mas aqui tem vários quiosques, né? E um deles fica do lado de uma escola, basicamente. Aí tu fez sexo no lado de uma escola, Jamarim. Só que era de noite. Ai, que susto. Uns pombos. Enfim. Foi basicamente isso. Mas tava de noite. E é isso. Foi no estacionamento. Você foi ativo ou foi passivo? Nesse dia em específico, eu fui o passivo. E de onde surgiu esse carro? Dele. Do menino. E eu sei, então ele era de maior. Ele era aí de isso maior. já não é pedofilia. Mas na época eu também já sabia o que eu queria, né? Depois disso. E com o Caio você não sabia? Ou você pensava que o Caio era uma mulher de saia? Não, também não exagera. Pois não. Mas na época, realmente, na época do Caio, eu não sabia o que era, mas depois, sim, eu... Então você não sabia qual era a sua sexualidade, então. Você rebolava pra ele, batia a punheta junto numa chamada de vídeo ao vivo, sentia tesão vendo caras de samba canção na televisão e não sabia o que tu era. É isso. Não, eu sabia o que eu era. Tu sabia ou tu não sabia? Se eu era gay? Sim. Sim, desde 2018. Eu já tinha certa conhecimento dessa parte. Eu só não sabia mesmo dessa questão da pedofilia. Que depois que eu fiquei sabendo, né, aí que acabou a situação minha com o Caio, né? Eu achei melhor acabar. E é isso, né? E teve o exposed dele no grupo do TVE, que outras pessoas relataram que isso aconteceu também, enfim. Mas foi basicamente isso. Entendi. Então é isso, João Marinho. Esse foi o nosso tópico, tá? Tá acabando já o nosso de frente. O chat... cadê? João Marinho, é verdade que você fez macumba para a Mara Maravilha deixar a Xuxa em paz? Gente, jamais. Eu adoro a Mara. Brincadeira, não gosto não. Aquela puta vadia safada. Gente. Mas enfim. Assim, né? Nada contra quem ouve ela, mas eu prefiro a Xuxa. Entendi. Chat já pode estar mandando, tá? O chat tóxico. Que eu já vou pra esse chat. Enfim, João Marinho. Antes de ir pro chat tóxico, tá? Nós temos um quadro aqui no de frente, tá? Pera aí.
Temos um quadro aqui no de frente, que é que você diz se você fica de frente ou se você fica de costa pra essa pessoa. Essa pessoa, caso você goste dessa pessoa, né? Você fica de frente pra ela, você conversa, dá um oi, dá um tchau. Se você não gosta, você fica de costa pra ela. Você entendeu? Entendi. Eu vou falando os nomes e você diz. E o porquê. Ok. Certo? Vamos lá. Então não pode porque não. Tem que ser uma justificativa Sim. plausível. Sim. Ok. Drake. Ai, como eu disse anteriormente, tem que ter muita paciência, mas eu fico de frente pra ele. Oi? Eu fico de frente. Jean Lucas Lins. Ah, eu fico de frente porque eu acho ele muito cult. Apesar que ele esses dias tá muito ácidozinho lá no grupo. Eduardo Rocha. De frente, é uma ótima pessoa. Gosto dele. Rian. De costas. Por quê? Ai, eu gosto dele, mas eu quero que ele me bajule. Gente! Por quê? Eu sei que eu desculpa bem esfarrapada. Mas é que eu gosto de pegar no pé dele. Então só porque que ele falou mais cedo que não ia entrar, só porque eu falei que ele era obrigado, vou ficar de costas pra ele. Fabrício. De costas. Por quê? Por causa da rixa que eu tenho com... Assim, tipo, eu não tenho raiva hoje em dia, mas sei lá, prefiro distância. Biel. De frente. Porque é assim, tipo, eu sei que eu conheci ele do nada, depois daquela briga que aconteceu. Vocês teve, né? A briga do Vai Te Já Fala. Tivemos essa briga com o Biel, que foi esquecida na conversa, mas enfim. Eu fico de frente, porque agora a gente se dá super bem, conversa e é isso. Jorge Luiz. De frente. Eu adorava conversar com ele, mas eu acho que a gente tá bem distante. Por quê? Acho que tá distante de todo mundo, na verdade. Você acha? Por quê? Sei lá, os ódios dele. Entendi. Angélica. Não sou muito fã dela, mas eu gosto quando eu vejo alguma coisa com ela, mas eu vou ficar de costas. Katy Perry. De frente, eu gosto das músicas dela. Tidinha Meneghel. De costas. Por quê? Gente, ela é um ícone assim pro pessoal que é fã da Xuxa, mas eu não gosto dela não. Rodrigo Apresentador. De frente. Ele tem os problemas dele, né, lá com os fãs, né, que ficam caçoando dele, mas eu acho que ele tá mudando assim, né, querendo inovar. De frente. Christian Manuel. De frente. Por quê? Porque sim, eu adoro, é uma pessoa incrível, apesar que tira minha paciência, eu adoro. Enfim, é isso. Esse foi o nosso... Você fica de costas, você fica de frente, tá? Então vamos agora pro nosso chat tóxico. Tem uma pessoa que falou que só ia entrar na hora do chat tóxico, mas não entrou, né? Então vai perder. Chat, mande mais. E a primeira pergunta é... Cadê? Ai, meu Deus. Ai, cadê, gente? Peraí. Jamarinho, você tem áudio do Guga? Do Guga? Não, assim, pelo contrário. Eu acho que a gente era bem ligado antigamente, mas hoje em dia ele também tá bem distante. É ele e o Jorge. Mas sempre que o Guga me marca, eu respondo ele. Você faria amor com alguém do grupo, tirando o Cris? Olha, por mais que essa pessoa não mereça, eu faria sim. Quem? Com o Rian. Por quê? Eu já disse, eu gosto de pegar no pé dele.
Que ele pega no pé, mas com tesão, com uma tensão sexual no meio, é isso? É, ele é um safado. Gente. Safada. João Marinho, seu sêmen ganhou mais consistência depois daquele dia que você transou na cama da sua mãe? Hã? Seu sêmen ganhou mais consistência depois do dia que você transou na cama da sua mãe? Olha, na verdade, eu acho que eu tô percebendo, né, desde o ano retrasado, que ele ganhou mais consistência. Mas por quê? E eu sei, não sou biólogo ou cientista pra saber dessas coisas. Gente, mas tem que saber. Gente, eu não sei, meu corpo, deixa ele. Corpo a corpo, aquela trama do Jean. Não. E João Marinho, é verdade que você roubou os capítulos de Chiquititas do Léo? Não roubei. É uma mentira. E não foi nem capítulos, foi um filme. Como é que foi essa história? Foi uma história... Na verdade, eu nem roubei, pra falar a verdade. O Léo tinha mandado, acho que pro Kennedy, na época. Aí sempre esse viado. O Luan queria esse negócio. Só que o Luan queria esse filme. Só que o Léo não tinha me avisado nada sobre mandar pra alguém. Ele não tinha me avisado. Então como é que eu ia saber? Eu não sou a cuca pra ter bola de cristal. Enfim, acabou que eu mandei, né, o filme pra Luan. E Luan teve a brilhante ideia de querer postar no YouTube, né? E ele postou o filme lá, acho que foi em partes ou foi uns trechos. O Léo descobriu e filmou o cabaré. João Marinho, é verdade que você roubou os episódios de Sítio do Murilo? Isso também não se configura como roubo, porque assim, hoje em dia eu e Murilo somos grandes amigos, a gente conversa de tudo no privado, mas na época eu realmente estava querendo gravar esses episódios de Sítio. Cheguei a gravar alguns, só que Murilo tinha me dado acesso à pasta dele, né? E, tipo, como um bom colecionador, eu tava guardando, né? Fazendo um backup desses negócios. Mas acho que Murilo não gostou nem um pouco e acabou tendo uma briga nesse meio. Não, mas eu acho que você tem que contextualizar a história. Que Murilo gravava os episódios de Sítio antigo que tava passando no Viva. Ele colocava nessa pasta dele que só tinha acesso ele e eu. Você, sabendo disso, você pediu: Murilo, eu posso ter acesso a essa parte de episódios do Sítio? O Murilo, claro que pode, amigo, sem problema, certo? Só que aí, eu tendo acesso ao seu, eu acho que era o e-mail do Júlia lá, daquela Júlia lá, né? Eu e mais a galerinha que tinha acesso, vi que quando o Murilo postava os episódios na pasta dele, ele colocava, você automaticamente fazia o backup, ou sei lá, transferia para a sua pasta. Pasta essa que tinha acesso Henrique, pessoal, que você teoricamente estava dando acesso às coisas que não era sua. E isso que foi a chateação do Murilo. Ah, isso eu não sabia. Eu achava que ele só tava chateado. Não, tu sabia sim. Você sabia assim, não se faça de sons. Mas eu realmente não sabia que ele tava chateado na época por causa disso. Porque assim, você tava pegando os episódios dele e tava dando pro Henrique. Eu também não tava dando pro Henrique, não. Só tava botando no meu acervo. Olha que dar, você entende. Mas realmente eu não estava dando pro Henrique. Eu tava botando no meu acervo. E Henrique tinha acesso. É diferente. João Marinho, você ficou triste? Ele tinha acesso à pasta geral. João Marinho, você ficou triste quando o Biel te chamou de Tidinha? Alô? Alô, Cristina, aquele programa? Não. Ai, que eu acho que a internet tinha caído. Deu pra ouvir alguma coisa? Deu. João Marinho, você ficou triste quando o Biel te chamou de Tidinha? Não, na verdade não. Tava tendo a briga lá, mas eu não fiquei triste, não. João Marinho, o que você acha do Biel ter falado que você quer se aparecer, tu devia colocar um abacaxi na cabeça? Gente, não acho nada, pra falar a verdade. Porque
Eu realmente gosto de me aparecer aqui no WhatsApp. Ai, quem é esse menino? Ai, gente, desculpa. João Marinho. Tem mais nenhuma pergunta do chat tóxico? Ah, tá. João Marinho, você rebolou pro Henrique também? Não. Enfim, chat não tem mais não tem mais nenhuma pergunta de chat tóxico. Então... Vamos ver, o chat mandar mais alguma coisa, senão a gente já passa para a finalização da entrevista. João Marinho, pra que você mandaria uma samba canção? Ai, não sei. João Marinho, pra quem você já mandou uma samba canção? Eu já mandei, acho que pro Drake e pro Murilo. É o quê? E pro Murilo. Acho Oi? que só. Hã? Que história é essa? Que eu não sabia disso. Não sabia, não? Gente, ele comentou até uma vez, acho que lá no AP. Não lembra, não? Eu não Você sabia é muito disso. esquecida, viu? Gente... João Marinho, você mandaria uma samba canção pro Rian? Não sei se ele merece. João Marinho, você mandaria uma samba canção pro Cainho pra ele não usar a cueca rasgada? Ai, meu Deus. Ai, talvez, não sei. João Marinho, você mandaria uma samba canção pro Jean? Assim, né? Não sei também, pra falar a verdade. Enfim, João Marinho, esse foi o nosso chat tóxico, tá? Perguntas ácidas. E enfim, já estamos chegando no final pro nosso bate-bola jogo rápido. Acho que você sabe muito bem como funciona, né? Sim. Então, primeira coisa que vier na sua mente, tá? Então, vamos lá. Ser amado ou ser esquecido? Amado. Rede social favorita? WhatsApp. Uma polêmica que você gostaria de esquecer? O meu cancelamento do Twitter. Uma cantora? Xuxa. Uma cantora boa? Ai. Ai, meu Deus. Ai, Jesus. Victoria Justice. Uma cantora lembrada? Ave Maria. Ai, Glória Groove. Uma drag boa? Pablo Vittar. Um crush famoso? Crush famoso? Jesse Eccles. Quem é esse, gente? O menino lá do Sobrenatural que eu falei que parece com você. Uma comida que você não vive sem? Lasanha. Ai, eu adoro. Uma vergonha de infância? Uma vez eu caí na frente do povo, não gostei não. Fiquei com vergonha na época. Pensei que você ia falar Super Remo. Não, até que gosto de Super Remo, não é tão vergonha assim não. Mas tem umas coisas que eu regravaria hoje em dia. Um medo secreto? De descobrirem que uma vez eu... Teve uma situação, depois eu dá tempo de contar. Dá, sim. Conta. Teve uma situação que eu queria se livrar de uns vizinhos que estavam aqui do lado de casa. Gente. E eu inventei que tava tendo vazamento do prédio vizinho aqui em casa. Aí eu joguei água na casa, no meu cabaré. Gente. Meu Deus. Eu era o cão. Uma pessoa que você gostaria de pedir desculpas? Que eu gostaria de pedir desculpas? Eita, acho que você mesmo, porque tem coisas que eu faço que eu não peço desculpa. Uma série? Uma série? Sítio do Pica-Pau Amarelo. Uma série boa? Ave Maria, Shameless. Uma série que a gente conhece? A Casa do Mickey Mouse.
Um talento escondido. Um quê? Um talento escondido. Eu acho que fotografia. Eu nunca fui bom assim, tipo... Aliás, eu sempre fui bom em tirar foto, só que eu nunca aprimorei isso. Uma novela. Duas caras. João Marinho por João Marinho. Incrível, amigável, gentil, quer ver o bem de todos, mas se estressa fácil com qualquer coisa. Amendoizinho por João Marinho. Um mico. Joey por João Marinho. É uma nova fase, precisa melhorar em várias coisas. E legal de se conviver, apesar das coisas que acontecem na vida. Então é isso, gente. Chega ao fim mais um De Frente com Cris. Hoje, entre risadas, confissões e até polêmicas, nosso convidado mostrou que por trás das grandes manchetes dos holofotes existe uma pessoa de verdade, cheia de histórias para contar. Aqui o tempo voa, mas a conversa fica. Que essa entrevista inspire você aí de casa, reflita, sorrir. E claro, nunca ter medo de mostrar quem você realmente é, tá? Eu sou o Cris e agradeço pela sua companhia nessa noite especial. Semana que vem tem mais um novo encontro e já a gente vai revelar quem é o novo entrevistado da próxima semana. Chat, uma salva de palmas para João Marinho, Pedro Bezerra. Tchau. Pode ligar o microfone.